Eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A Nova Zelândia anunciou hoje a suspensão de medidas de prevenção ao novo coronavírus. A primeira-ministra Jacinda Ardern afirmou que todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus na Nova Zelândia vão ser suspensas a partir de amanhã, terça-feira. Não há registro de novos casos há quase 3 semanas. Segundo a chefe de Estado, o vírus foi eliminado do país. De acordo com Jacinda, eventos públicos e privados podem acontecer sem qualquer restrição. Setores da economia, como o hoteleiro de varejo e transportes, poderão operar normalmente. 28 de fevereiro de 2020. Esse foi o dia em que o primeiro caso da Covid-19 foi registrado na Nova Zelândia. Você que tá aí me ouvindo pode estar perguntando o que essa mulher tá falando sobre a Nova Zelândia. Eu quero saber sobre aqui. Calma, vou explicar. É que no momento em que a gente tá gravando esse episódio, na segunda-feira, dia 15 de junho, já faz exatamente uma semana, gente, que a Nova Zelândia está oficialmente livre. Vou repetir. Oficialmente livre do novo coronavírus. Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. O saldo da pandemia da Covid-19 no território neozelandês é o seguinte: 1.154 casos confirmados e 22 mortes. Para entender melhor, então, como a Nova Zelândia encarou o vírus, eu recebo o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Que bom tê-lo aqui de novo. É um grande prazer para mim, Mona, falar com você e com seus ouvintes. Antes de falar exatamente sobre a pandemia na Nova Zelândia, a gente tem que pontuar, como temos feito sempre aqui, que não dá para simplesmente transferir a experiência de um local para o outro, né? Isso não existe, cada local tem a sua tal especificidade. Mas a Nova Zelândia, além de ser um país com muitas particularidades, tem uma população muito menor que a nossa, enfim, por aí vai. O que a gente precisa entender sobre a Nova Zelândia, antes de falarmos sobre como o país enfrentou a pandemia, o que você acha que tem que pontuar ao começo da nossa conversa, Lori? Bom, em primeiro lugar, com relação à diferença de população, a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes, o Brasil tem 209 milhões, eu vou arredondar para 210 milhões e fazer a proporção, certo? A nossa população equivale a 42 vezes a população da Nova Zelândia. Sim. Nós somos 42 Nova Zelândias, certo? No entanto, nossas 43 mil mortes alcançadas na segunda-feira são 1.954 vezes o número de mortes da Nova Zelândia. Então, 42 populações, 1.954 vezes mortes. Casos: Brasil, segunda-feira, 867 mil casos, 576 vezes o número de casos da Nova Zelândia, sendo que a gente testa muito menos do que a Nova Zelândia. A Nova Zelândia realizou 311 mil testes. No caso do Brasil, como é que você sabe se a gente realizou pouco teste ou muito teste? É em relação ao número de positivos, a porcentagem de positivos. Por quê? Você usa os testes de acordo com a situação da população. O Brasil tem o índice mais alto de um ranking de países que foi analisado de positivos, 36,7%. Isso é dado da Our World in Data, um site que levanta dados. 36,7% de positivos. O México, 17%, menos da metade. Aí vai caindo, Nova Zelândia hoje é 0. Por que isso é importante? Porque se você tem muitos positivos, significa que você está testando só quem tem sintomas. E nós sabemos que nessa doença, 80% das pessoas que pegam o vírus não têm sintomas e transmitem o vírus. Então, é por isso que tem que testar os assintomáticos também. A gente não testa assintomáticos. Então, é por isso que o vírus aqui se espalha com toda a liberdade, porque ele vive do anonimato. Ele não é reconhecido pelas autoridades brasileiras. Mas vamos voltar
Zelândia. Como que a Nova Zelândia fez? Quando surgiu a notícia do coronavírus, lá no final de dezembro, que você e eu, os nossos colegas da CNN, já estávamos falando disso, né, acompanhando todos os dias nos nossos pilotos em janeiro, o que aconteceu? Jacinda Ardern olhou para isso, falou, precisamos fazer alguma coisa, mas temos que nos preocupar com a nossa economia. Não é empresários neozelandeses. Eles falaram assim, não, primeira-ministra, não, a saúde vem em primeiro lugar. Se a gente não cuidar bem da saúde da nossa população, aí sim é que nós vamos ver o que são problemas econômicos. Essa foi a resposta da Fiesp neozelandesa para a preocupação da primeira-ministra com os problemas de saúde e de economia. Aí eles fecharam para valer. Fecharam as fronteiras, impuseram um lockdown total. Não houve briga no país por causa disso. Todo mundo entendeu, baseado em experiências anteriores, como a gripe de 1918, né, a pandemia da influenza, que foi a última pandemia com essas dimensões, que quanto mais cedo e com mais rigor você fecha, mais cedo você pode reabrir com melhores resultados. E é por isso que a Nova Zelândia é um laboratório, é um caso que mostra claramente a ciência funcionando dentro de um país, né? E isso aconteceu em países muito maiores também, como a China. Você fala, não, mas a população é pequena, é tudo mais fácil. Não, a China é 1 bilhão e 400 milhões, ela tem muito menos mortes do que o Brasil, teve e menos casos, enfim, um controle muito melhor do que o Brasil e testou muito também, né? Então, se você quiser ir das Nova Zelândia com seus 5 milhões ou para a China com 1 bilhão e 400, a gente pode sentar e discutir e a conclusão é a mesma, entendeu? Sim. E tem outros aí no caminho, Alemanha e tantos outros países. Bom, eles agora estão preocupados, como o mundo inteiro está preocupado, com a segunda onda, né? Porque quando você reabre, vem uma segunda onda. Isso é tranquilo, isso sempre acontece. Está acontecendo na China nesse momento e na Nova Zelândia. E aí você citou aí uma semana totalmente livre. Como é que a gente calcula isso, né? São 2 períodos de foco. 2 períodos de contaminação. Cada período tem 14 dias, que é o ciclo, né, do vírus, que ele pode ficar no máximo 14 dias sem aparecer o sintoma e de incubação, portanto, naqueles que terão sintomas. Então, 14 dias, para você ter realmente uma conclusão de que você está livre, ou seja, que a primeira onda acabou, você, pelo princípio da precaução que rege a epidemiologia, são 2 ciclos completos. Então, são 28 dias em que não surgiram novos casos, né? E aí, agora, eles sabem que há possível ressurgimento. Sim. E o que eles estão fazendo? Testando todo mundo que está nesses focos. Então, por exemplo, tem um colégio chamado Colégio Marista, em Auckland, a capital da Nova Zelândia, né? E aí o que eles fizeram? Testaram todo mundo deu negativo, e aí eles estão agora examinando outros 5 focos da doença que estão considerados em abertos ainda. O do Colégio Marista foi fechado o foco, ou seja, entenderam que não tem mais perigo. Então, ao lado dos testes, o que você faz? Rastreamento. Exato. O que é rastreamento? Você encontra uma pessoa infectada... Acompanhamento, né, Lori? Isso. Você está, digamos, eu estou infectado. Tá bom, Lorival. Com quem você teve contato nas últimas 48 horas? Mona Lisa, não sei o quê, fulano, ciclano, beltrano. Aí, se o infectado não tem o celular dessas pessoas, como pode não ter mesmo, as autoridades vão atrás, falam com a companhia telefônica, fazem de tudo para localizar todas as pessoas. Se eu peguei um ônibus, se eu entrei num prédio, tudo isso é vasculhado, é rastreado. Isso requer tanto tecnologia quanto funcionários, gente para trabalhar, né? E sem isso, realmente não tem como você debelar a doença. A cidade de Wuhan, no período em que ela estava no auge ali, a contaminação, Wuhan, na China, onde surgiu o vírus, tinha muito mais rastreadores, funcionários encarregados do rastreamento do que os Estados Unidos inteiros têm hoje ou tiveram no pico da doença. Wuhan, uma cidade de 10 milhões de habitantes. Estados Unidos, 328 milhões de habitantes. País gigantesco. Então, isso que faz a diferença, entende? É por isso que os números sobem
ou ficam controlados? Depende das atitudes das autoridades e da população. Sem dúvida. Quando a gente foca no finalzinho da sua frase, quando a gente fica de olho nas atitudes das autoridades, eu me lembro que a Jacinda Ardern já chamava a nossa atenção lá naquele episódio de um extremista, um racista, que saiu atirando, e o posicionamento dela, até usando o véu característico, né, das comunidades muçulmanas, se eu não me engano, o posicionamento dela sempre foi muito assertivo antes da pandemia, né? A gente via uma mulher muito sensata. Por que eu tô fazendo esse retrospecto? A minha pergunta para você que tem de ofício olhar para o mundo e, consequentemente, para as lideranças do mundo, eu posso te perguntar se a tal sensatez é determinante, seja num caso de pandemia, seja num caso de racismo, seja num caso de terrorismo, seja numa questão econômica. Isso, de fato, pontua decisões importantes quando a gente olha para o mundo, Lori? Sensatez e liderança. Eu venho participando de debates internacionais sobre a questão da liderança e entendendo que a questão da liderança no sentido vertical de um líder estava perdendo importância por causa das redes sociais, da visão horizontal que a gente tem da vida hoje na economia e em todos os âmbitos da nossa vida, que a riqueza, a força, o poder está no compartilhamento e não no acúmulo, está em compartilhar os carros, as bicicletas, as coisas, as casas, e não em reter propriedade, né? As grandes empresas mundiais que são mais ricas, que têm mais valor nas bolsas, né, de ações e de valores, são as empresas que trabalham com compartilhamento, seja de informação, seja de automóveis, seja dessas coisas. Pois bem, a pandemia foi um wake-up call, foi um despertador para a gente perceber de novo, né, a importância da liderança. Porque um líder, uma pessoa, se o presidente de um país sai de máscara ou sai sem máscara, isso faz uma diferença brutal nas atitudes das pessoas num momento como este. Né? Se o presidente buscar atalhos na solução de uma situação como essa, seja presidente, primeiro-ministro, seja homem ou seja mulher, estou generalizando, busca atalhos, vamos lá, encontrei a solução, agora é esse remédio aqui, não, encontrei um outro aqui, opa, agora está tudo certo, vai acabar, não precisa mais se preocupar, podem voltar para a vida normal. Tem atitudes como essa, cria uma fratura dentro do discurso das autoridades de saúde. E as pessoas que estão com fadiga de ficar em casa, estão cansadas, estão angustiadas, estão empobrecidas, estão sem dinheiro para comer, elas ouvem aquilo que elas querem ouvir, que é: não deem tanta importância para esse vírus, vamos voltar para a vida normal. Elas selecionam o que elas querem ouvir. O que aconteceu no Canadá, na Nova Zelândia, na Alemanha, na Áustria, na República Tcheca, na Argentina, na Coreia do Sul, na China, em países dos mais diversos tipos, Taiwan, Singapura, enfim, houve uma só mensagem. Não houve ruído, não houve fratura na mensagem. Desde ditadura até democracia, desde regime de direita até regime de esquerda. Esses países que eu nomeei, eles percorrem todo o espectro possível da ciência política, das ideologias e dos sistemas políticos. Então, não é questão de ser democracia, ditadura, esquerda ou direita. É questão de ter uma mensagem única, né? Outro dia, uma pessoa que mora no Canadá me falou assim: o primeiro-ministro Justin Trudeau falou assim, não é para sair de casa. Todo mundo ficou em casa. O dia que ele falar, pode sair de casa, todo mundo vai sair de casa. Pronto, entendeu? Assim, e é um país ultrademocrático, né, ultraliberal. Mas existe uma credibilidade nas autoridades e na mensagem. Agora, se você cria um ruído e politiza a questão, como aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil e no México e em alguns outros países, poucos países, felizmente, aí as pessoas selecionam o que elas vão querer ouvir, o que é mais cômodo, o que é mais agradável para ela. Agora, Mona, tem uma outra coisa também. Você estava falando, não dá para comparar Nova Zelândia e Brasil. Uma das razões pelas quais não dá para comparar o Brasil com todos esses países que eu citei, incluindo a Argentina, que está numa situação econômica desesperadora, estava numa situação econômica desesperadora antes da pandemia, países
tomaram a decisão de dividir a riqueza que existe no país, né? As pessoas que têm mais renda, que conseguem continuar recebendo dinheiro, mesmo estando em casa ou, enfim, adotando medidas de segurança contra a pandemia, né? E dividir essa riqueza um pouco, não precisa ser tudo, não é virar o comunismo, não, é só um pouquinho, só para ajudar as outras pessoas que têm que se expor para trabalhar, que não conseguem ganhar dinheiro sem se expor e que não estão nas atividades essenciais, porque os profissionais de saúde, os jornalistas, os policiais, eles têm que se expor, não tem jeito. Mas as outras atividades, né, construção civil, serviços e tudo isso, comércio, etc., segurar um pouquinho. Sim. Não é muito tempo. Se você segura bem, como é o caso da Nova Zelândia e todos esses outros países, sim, você pode abrir mais rápido. Então não é um custo tão alto do que se você fica num abre e fecha, não fecha direito, abre mais ou menos, 50% de circulação. Aí você fica no pior dos dois mundos, você sofre com a doença e a economia sofre também. Então não é inteligente. Engrossando toda essa lembrança que você trouxe para agora, no nosso papo, ainda tem outros incrementos importantes, né? Porque tem a fala, o posicionamento, aí você usou duas palavras, a tal sensatez e liderança, mas ainda há, aqui especificamente no nosso país, a questão dos outros líderes, né? Quando a gente olha ainda o primeiro escalão do governo, as principais lideranças, o que aconteceu nesse fim de semana com o ministro da Educação, que será multado porque não respeitou um decreto do Distrito Federal, que é para evitar aglomeração, para usar máscaras. Então, o replique dessa mensagem dúbia, ela vem sendo potencializada pelos outros níveis, né? Não só necessariamente a principal liderança, mas os seus pares. Aí fica mais difícil ainda. Eu não consigo imaginar isso quando a gente olha para alguma outra localidade em que o discurso sensato e o olhar para todos, a gente entende que isso é aquela coisinha, aquela picadinha ali que você fala, tá faltando algo. Porque replica e aumenta isso que você disse, né, Lori? As pessoas optam o que elas querem fazer, que é não usar máscara, dizer que não sei quem é ladrão, que não sei quem mente, aí entra um, sai outro. Não tem controle. Porque o líder, ele tem dois caminhos num momento como esse. Ou ele explica para a população por que é preciso fazer um sacrifício, né? E esse sacrifício pode ser de múltiplas naturezas e tal, um sacrifício, uma concessão, né? Ou ele diz o seguinte, olha, essas autoridades locais que estão pedindo para vocês fazerem esse sacrifício são malvadas, estão fazendo isso para me prejudicar, né? Aí ele politiza o sacrifício e ele deslegitima o sacrifício. E ninguém gosta de fazer sacrifício. Sim. Então, para uma população fazer um sacrifício de forma disciplinada, ela precisa estar convencida disso, né? Por todos os seus líderes. Todos têm que se unir nesse momento. Se um líder importante diz que o sacrifício é desnecessário, e aliás, não só desnecessário, como prejudicial, e não só prejudicial, como é uma conspiração contra ele, como que você quer que a população vá fazer? É requerer demais, é exigir demais de uma população. Nesse sentido, eu vou te dizer uma coisa paradoxal. Fala. Eu acho que os brasileiros estão se sacrificando mais do que o esperado diante de toda, eu não tenho outra palavra, de toda a irresponsabilidade do que está acontecendo neste país, né? E aí, de novo, eu insisto, quer dizer, não se trata de querer que as pessoas morram de fome. Nos outros países também, se as pessoas param de trabalhar e não houver uma transferência de renda, elas também morrerão de fome. Em todos os lugares é assim, né? Uma boa parte da população não tem reservas, ela vai da mão para a boca. E isso acontece até nos países ricos, né? Então, é por isso que tem que ter um esquema de transferência de renda, né? Não tem como você ter um lockdown sem um sistema de transferência de renda. E, Mona, agora a gente já sabe quanto vale a nossa generosidade. Exato. Nossa generosidade é R$600. A gente não consegue ser mais generoso do que R$600. Então, eu acho que a nossa elite também precisa pensar sobre isso. Não é só o nosso governo. Sem dúvida. Quer dizer, que tipo de país é esse que nós vivemos? Eu não tenho mais nada a completar depois de
tanta assertividade na hora de fechar um papo. Eu já te falei, né? Sou fã número 1, eu amo quando você me ensina na TV, me ensina aqui também. E meus olhos, meus ouvidos, meu coração também, claro, por toda a reverência, estão sempre abertos para você. Lorival, obrigada, um beijo. Eu que te agradeço e a gente está aprendendo juntos todos os dias. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. No episódio de hoje, a gente também ouviu a Cristiane Diogo, que é brasileira e mora na Nova Zelândia há 15 anos. Ela é casada e tem 2 filhos, de 10 e de 6 aninhos. A equipe do nosso podcast conversou com a Cristiane, que está num fuso horário com 15 horas de diferença do horário de Brasília. Ela contou pra gente como foi a chegada da Covid-19 lá na Nova Zelândia. Eu queria lembrar que desde o começo do ano que nós ouvíamos falar sobre o que estava acontecendo na China. Então, assim, foi algo que foi meio que, apesar de ter acontecido muito rápido, foi crescendo gradualmente. Não foi algo que, está acontecendo isso no mundo. Então, não sei se o Brasil não teve essas informações que nós estávamos tendo. Inclusive, meu marido ia para a China no começo de março. Então, desde o final de janeiro, a gente já estava de olho. A gente ia ter que cancelar essas passagens. A gente já sabia. Entendeu? Então, a gente já tinha acesso à informação e já estava acompanhando, né? Porque essa rota aqui, a China é um dos maiores centros de comércio do mundo, né? A gente faz comércio, o mercado chinês vem para cá o tempo todo, então a gente já sabia disso. Mas quando começou a chegar mais perto, eu acho que foi do dia 26 de fevereiro que nós tivemos o nosso primeiro caso. Foi imediato. Imediatamente tinha uma equipe montada e a gente estava assim de sobreaviso e nós fechamos as nossas bordas quando nós tínhamos 6 casos somente no país. A partir do momento quando a gente teve um caso de que eles não sabiam de onde tinha vindo, porque no começo todos os casos vinham de alguém que chegou de fora, né? Você tinha como localizar quem, né? Essa pessoa chegou daqui, por isso que ela está doente. A partir do momento que apareceu um caso de que a gente não sabia onde é, tudo foi trancado. Tudo aconteceu em 48 horas, né? O lockdown aconteceu em 48 horas. Nós tivemos 48 horas para nos preparar. Então, no começo foi muita ansiedade, né, de fechar a loja e preparar as crianças. E por mais que o governo tivesse dito o tempo todo, não vai ter falta de comida, não vai faltar nada, teve aquele rush para os supermercados, as pessoas compraram, né, comida extra, porque ninguém sabe. A incerteza que faz com que a gente faça coisas inesperadas. Eu já tinha decidido tirar os meus filhos da escola 2 dias antes do lockdown, né? A gente sabia que estava vindo, tá? A gente estava só esperando. Então, as pessoas estavam naquele clima de ansiedade, esperando, vai acontecer, não vai acontecer, vai acontecer, não vai acontecer, né? Então, na segunda-feira, nós entramos no lockdown na quarta-feira, meia-noite, então na segunda-feira eu já tinha decidido que os meninos iam ficar em casa por enquanto. A Cristiane também falou como ela entendeu, enxergou e assimilou a ação do governo neozelandês e a reação da população às medidas rígidas de isolamento que foram adotadas lá. A comunicação foi muito clara, então ninguém não teve espaço para esse questionamento de que o que ela está fazendo está errado, porque foi tão óbvia a informação, o que nós estávamos vendo acontecendo na Itália e na Espanha, que ninguém achou que o que ela estava fazendo era errado, sabe? O nível de aprovação da decisão dela foi imenso. Então, mesmo antes do subsídio ter sido divulgado, mesmo antes de nós sabermos que nós teríamos um suporte para pagar funcionários e tal, o apoio à decisão da nossa primeira-ministra foi praticamente unânime, porque nós tínhamos informação. Nós estávamos vendo o que estava acontecendo ao redor do mundo e nós sabíamos da dinâmica do vírus, né? Obviamente que depois do lockdown, mais ainda, a gente ficou sabendo. Mas a gente estava ansioso, a gente não sabia como seria o futuro, mas ninguém questionou, porque eu acho que a informação foi tão ampla e foi tão clara que nós sabíamos que a gente tem que fazer isso. Nós sentimos que a decisão da primeira-ministra era a decisão mais adequada. Obviamente, nós estávamos sem saber, porque isso é algo que ninguém vivenciou na vida. Então, era um momento de muita incerteza, mas a decisão dela era a mais acertada. Claro que a gente foi para o lockdown com medo. A gente não sabia se o vírus estava lá fora, o que ia acontecer, se a gente ia virar a Itália, mas a gente achava que essa era a única solução no momento. A gente tinha que fechar. Mais do que sucesso no enfrentamento da pandemia, porque no final das contas, nem a nossa primeira-ministra, nem os governantes de outros países sabiam exatamente fazer, né? Isso é algo novo para todo mundo, então assim, muitas coisas foram decididas e mudadas de acordo com isso está funcionando, isso não está funcionando. Foi algo que ninguém sabia como lidar.
né? Mas assim, a coisa mais importante da Jacinda foi a comunicação dela. Desde o primeiro dia, a comunicação dela foi muito clara, foi muito firme, muito específica. Ela se rodeou de especialistas, né? Porque, obviamente, ela sabe que ela não é médica, nenhuma epidemiologista. Então, ela se rodeou de especialistas, ouviu os conselhos dessas pessoas que são bem-sucedidas nas suas áreas, né? E a comunicação foi muito clara. Então, mesmo as pessoas que não votaram na Jacinda, mesmo as pessoas que politicamente não apoiam a Jacinda, não tinha como a gente dizer, não, ela está errada, porque foi muito óbvio, foi muito clara. Ela se rodeou de informações e de cientistas que não tinha como a gente duvidar das coisas que ela decidiu pra gente fazer. Tanto que o lockdown o nível de aprovação foi de mais de 90%, entendeu? Claro que ninguém queria ficar sem trabalhar, mas a gente não entendeu o motivo de fazer isso. Outra coisa é que o lockdown aqui foi muito mais severo do que o que está acontecendo no Brasil. Lockdown de verdade. Você só pode ter contato com as pessoas da sua casa, com mais ninguém. A Cristiane trabalha com marketing lá na Nova Zelândia. Ela tem uma loja com o marido e falou pra gente como foi a preparação para fechar a empresa e dar, então, apoio aos funcionários. Obviamente que o governo fez todo mundo parar, mas deu o máximo de subsídios e suporte possível, né, para a comunidade, para o país, para o trabalhador. Então, como empregadora, eu recebi um subsídio para poder pagar os meus funcionários, porque nós temos loja de shopping center que nós não tínhamos acesso a nada. A gente trabalha com produto de luxo, então a gente teve que trancar todas as coisas em cofres e fechar a loja e tudo isso. Ao mesmo tempo também deixar funcionários se sentindo confortáveis, porque todo mundo estava super ansioso com o que iria acontecer, nós não sabíamos, mas eu vou te dizer que no dia que a gente realmente, todo mundo trancou e no dia seguinte estava todo mundo em casa, meu marido em casa, foi uma certa alívio. Tipo, eu tô protegida dentro de casa, não sei o que vai acontecer lá fora, mas a gente tá feliz aqui, tranquilo dentro de casa. Outro ponto interessante do papo com a Cristiane foi o paradoxo, né, gente? Como é que foi para ela entender e assimilar, estando lá, onde a pandemia foi enfrentada e os casos da Covid-19 foram caindo até chegar em zero, e acompanhar, então, as notícias aqui do Brasil, onde a família dela ainda mora e o número de casos só continua aumentando. Aqui na Nova Zelândia, todos os dias, nossa primeira-ministra dava uma coletiva. Então, meio que virou um hábito, todo mundo, todos os dias, a 1h da tarde, a gente parava o que a gente estava fazendo e ouvia a coletiva. E todos os dias, né, tem mais um caso, tem mais 2 casos, tem mais 3 casos, ou 20, ou 30. Então, todos os dias era como se fosse aquela Olimpíada negativa, né, que você não quer que o seu número cresça. E cada dia, quando tinha uma pessoa que, né, faleceu, a população se sentia como se fosse alguém da nossa família. 22 pessoas morreram na Nova Zelândia como consequência do Covid. E a nossa primeira-ministra ligou para a família de cada uma delas, deu para desejar os seus pêsames. Uma coisa que é importante lembrar é que aqui ela sempre lidou como nós estamos combatendo essa doença, nós somos um time de 5 milhões. Então ela meio que incluiu a população e o governo como um todo, né? Não era eles dizendo o que nós devemos fazer, nós somos um time. Então isso faz com que a população se una. Então, quando a gente começou a ter 0 casos todos os dias, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana de 0 casos todos os dias, sabe? O otimismo e aquela sensação de que deu certo, mas de uma forma de que eu fui parte disso, entendeu? Eu ter ficado em casa também foi responsável para que essa doença não se proliferasse pelo país. E como você disse, ao mesmo tempo, falando com os familiares no Brasil, a minha família está em Fortaleza, e a briga entre os governadores e prefeitos e o presidente, um dizendo uma coisa diferente, a população sem saber o que fazer, porque se você não tem unidade e clareza nessas diretrizes, a população não vai saber o que fazer. E, então foi muito triste ver, por exemplo, que a bolha da minha família, que aqui é um termo que a gente usava, bubble, né? Cada pessoa na sua bubble, na sua bolha, né? A minha bolha é eu, meu marido e meus 2 filhos. Mas no Brasil, as bolhas meio que estavam sendo furadas o tempo todo, porque por mais que você esteja em casa, você não pode visitar sua mãe. E a sua esposa não pode visitar a mãe dela e de repente vai visitar o irmão. Não funciona assim. Isolamento de verdade, né, precisa estar
isolados, e as pessoas não entendem como é que esse vírus funciona, talvez porque não, né, não vejam, mas todos os dias a gente ouve alguém dizendo que perdeu alguém. Eu perdi um tio. Então, a doença está chegando mais perto das pessoas, né? O que era antigamente o fulano e o cicrano, amigo do não sei quem que ficou doente, agora é o seu vizinho, agora é alguém mais perto. Então, foi muito triste, muito angustiante ver isso acontecendo, e porque eu fui editora de uma revista de brasileiros aqui na Nova Zelândia durante muitos anos. A revista não está sendo publicada mais, mas nós usamos a plataforma da revista para passar informações, né, para os brasileiros que estão aqui, que tem brasileiros que não falam inglês também, para os familiares dos brasileiros que estão aqui lá no Brasil, mas a briga na internet era de um nível que foi bem assustador para a gente ver o que está acontecendo no Brasil. Foi bem assustador ver que as pessoas não colocam a sua saúde e a da sua família em primeiro lugar e, né, decidem ter, como a gente chama, política de estimação. Que uma coisa que eu acho que eu entendi muito bem depois de 15 anos morando fora no Brasil é que político trabalha para a gente. Político tem que fazer o que é melhor para população. Então não é time de futebol que você, né, vai morrer defendendo seu time de futebol. Isso é algo que o brasileiro precisa trabalhar muito. Então foi muito angustiante. Tinha dia que você, né, acorda super preocupada com a família, inclusive várias amigas brasileiras também sentindo esse sentimento de preocupação com a sua família no Brasil. E ao mesmo tempo tem dia que você tem vontade de chutar o pau da barraca, não quero mais nem saber, eu tô protegida, vocês que resolvam, mas é muito triste. A minha família está toda em lockdown há provavelmente uns 70 dias já, em Fortaleza. E para terminar, escutem essa. Como a Nova Zelândia está oficialmente livre da pandemia, teve comemoração. Sabem como? Pois é, primeira festa brasileira sem qualquer tipo de restrição. Bailão, funk, pancadão. E a DJ responsável pela festa, a Marjorie Sinclair, contou pra gente como foi. Eu sou organizadora da festa Rio Funk, aqui em Auckland, na Nova Zelândia. E a gente faz essa festa aqui fazem uns 7 anos, na verdade vai fazer 7 anos agora em agosto. E estávamos todos na expectativa durante a quarentena de saber quando que poderíamos de novo juntar todo mundo, a comunidade, e fazer novamente uma festa brasileira. Então, na verdade, segunda-feira passada decidimos, depois do anúncio ao vivo da Jacinda, primeira-ministra, logo após a entrevista dela, o announcement dela, nós decidimos que iríamos fazer a festa no sábado. Então, tivemos pouquíssimo tempo para poder organizar a festa. Mas todo mundo começou a divulgar, todo mundo começou a compartilhar o pôster da festa, o evento. E no sábado, foi o primeiro sábado com Level 1, que é todas as restrições depois da quarentena foram levantadas e todo mundo pôde sair pela primeira vez para um bar sem as restrições. Tivemos em torno de 600 pessoas passando pela porta, entrando e saindo do evento. E eu acho que o sentimento foi, em geral, todo mundo estava muito, muito feliz em a gente ter essa oportunidade e o privilégio de poder confraternizar, poder se encontrar, ver os amigos e sair como a vida voltou ao normal. Depois de tanto tempo, 3 meses quase, todo mundo em casa, fazendo uma quarentena super restrita, que todo mundo respeitou demais. E agora não tendo nenhum caso. Agora, na Nova Zelândia, a gente teve essa oportunidade e a gente pôde fazer a festa. Ficou todo mundo muito, muito feliz e foi um sucesso. Foi muito bom ver todo mundo e é isso aí. E a próxima agora em agosto. É uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil, mas talvez nos dê um pouquinho de esperança de que é possível sim superar essa pandemia. É isso então, eu me despeço de todos vocês. Amanhã a gente se vê então de novo. Não, amanhã a gente se ouve mais. Até.